Bom dia a todos, meu nome é Vitória e o meu grupo ficou responsável por abordar acerca da Agenda 21. Antes de adentrar efetivamente no tema, eu gostaria de falar o conceito da Agenda 21, né? Então, a Agenda 21 foi um documento assinado por 179 países, composto de 40 capítulos e que constitui uma abrangente tentativa de zelar por um desenvolvimento sustentável. Então, a Organização das Nações Unidas realizou em 1992 uma conferência sobre o meio ambiente e desenvolvimento, na qual estes países, os 179 países, eles se comprometeram em assinar a Agenda 21 Global e aplicar em seus respectivos países. Tanto é assim que aqui no Brasil nós podemos ver, por exemplo, a questão da união dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que eles estão unidos em prol de erradicar a pobreza, de zelar pelo desenvolvimento do país, de forma a diminuir com a poluição. Enfim, vários objetivos desses entes federativos a fim de aplicar a Agenda 21 no ordenamento. No preâmbulo da Agenda 21, aborda o objetivo principal, que no caso seria ser aplicado nos dias atuais e no futuro, a fim de satisfazer as necessidades básicas e elevar o nível de vida de todos, apesar da pobreza, da fome, das doenças e do analfabetismo. Ademais, há um incentivo à participação de todos, sobretudo do governo, a fim de alcançar o objetivo. Contudo, há muitos entraves nessa aplicação, porque além da questão financeira, que no caso seria muito necessário os recursos orçamentários, há também a questão da população e da sociedade em si, porque não basta somente ter dinheiro para aplicar, mas também que as pessoas elas tenham consciência de que devem zelar pelo meio ambiente. E esses são os entraves mais complicados da aplicação da Agenda 21. O capítulo 2 da Agenda 21 vem trazendo sobre a cooperação internacional. No caso, fala sobre o comércio e o meio ambiente. Aborda que o sistema de comércio ele deve ser multilateral, deve ser aberto, equitativo, seguro, não discriminatório e compatível com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Ou seja, todos devem ter a oportunidade de participar do comércio e não somente aqueles países desenvolvidos, mas também, sobretudo, os subdesenvolvidos. Então, as políticas sobre o meio ambiente e as políticas sobre o comércio, eles devem reforçar-se reciprocamente. Um sistema comercial aberto e multilateral, ele possibilita uma maior eficiência na alocação e no uso dos recursos e contribui para o aumento da produção e dos lucros e diminui as pressões sobre o meio ambiente. Então, esse é o objetivo do capítulo 2 da nossa Agenda 21. No capítulo 3, há o combate à pobreza. No caso, seria o combate à pobreza. E a Agenda 21 fala que é a responsabilidade conjunta de todos os países. Entretanto, que cada país ele deve observar internamente suas dificuldades, pois cada um possui seus entraves, a fim de que haja uma aplicação mais eficaz. Ocorre que ele coloca um objetivo a longo prazo, que seria a capacitar todas as pessoas a atingir meios sustentáveis de subsistência. E também coloca que os governos devem, com o auxílio da cooperação nacional, estabelecer diversas medidas, como, por exemplo, gerenciar a oportunidade de emprego remunerado e de trabalho produtivo e o acesso à educação primária. Ou seja, combatendo a pobreza e principalmente a questão da educação, porque, como foi falado no preâmbulo,
as pessoas elas devem ter consciência para que haja um meio ambiente mais sustentável, que haja essa proteção, né, do meio ambiente. Então, erradicando essa questão da pobreza, melhoraria muito o nosso meio ambiente. Sobretudo, ao meu ver, a questão da educação, porque óbvio que é importante que as pessoas elas tenham um emprego remunerado, mas se a educação ela fica em último lugar, infelizmente não vai haver essa conscientização necessária para que haja a aplicação da Agenda 21. Então, a educação é, sobretudo, muito importante, fundamental para o combate dessa pobreza. Das mudanças dos padrões de consumo. Bom, a pobreza e a degradação do meio ambiente, elas estão estritamente relacionadas. A Agenda 21 traz que os países desenvolvidos, eles possuem um estilo de vida insustentável e com isso há uma imensa pressão sobre o meio ambiente, gerando, por outro lado, como consequência, para as pessoas mais pobres, necessidades de alimentação, de saúde, moradia e educação. Por quê? Se os países mais ricos eles estão colocando essa pressão tão grande no meio ambiente, consequentemente, quem mais sofre é a pessoa mais pobre, porque eles não vão ter acesso aos direitos básicos de sobrevivência. Então, a Agenda 21, ela coloca que o consumo provoca a degradação do meio ambiente e principalmente dos países industrializados. Ademais, o capítulo 5 coloca sobre a dinâmica demográfica e sustentabilidade. Ou seja, coloca que o crescimento da população mundial e da produção está associado ao consumo e também à pressão cada vez mais intensa ao meio ambiente. Então, a cada vez que nasce no caso, várias pessoas vão nascendo, né? Vai crescendo essa população demográfica nos países. Isso prejudica o quê? A terra, a água, o ar, a energia e outros recursos. Então, a Agenda 21, no seu capítulo 5, ela fala que deve também ter essa preocupação com a questão da dinâmica demográfica, a fim de que seja respeitada essa sustentabilidade. Tudo bem que está nascendo, que várias pessoas estão nascendo em vários países, mas que haja essa sustentabilidade, a fim de não comprometer o meio ambiente. O capítulo 6 fala sobre a proteção e promoção das condições da saúde humana. Então, a Agenda 21, ela traz alguns programas a fim de que as pessoas elas possam ter acesso à saúde. Né? É impossível, segundo a agenda, que é impossível haver desenvolvimento saudável sem uma população saudável. Não obstante, quase todas as atividades voltadas para o desenvolvimento afetam o meio ambiente em maior ou menor grau, e isso, por sua vez, ocasiona ou acirra muitos problemas de saúde. Então, segundo a Agenda 21, para que possamos ter um meio ambiente bem saudável, a população também deve ser saudável. É importante deixar claro que o objetivo da Agenda 21 global era alcançar a saúde de todos até o ano de 2000. E nós já estamos em 2022 e a saúde, muito embora tenha melhorado, ainda continua precária e nem todos têm acesso, infelizmente. O capítulo 7 da agenda vai falar sobre a promoção do desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos. Ou seja, o objetivo geral dos assentamentos humanos
é melhorar a qualidade social, econômica e ambiental dos assentamentos e a condição de vida e de trabalho de todas as pessoas, em especial dos pobres de áreas urbanas e rurais. Então, o capítulo 7 vem falando que as pessoas elas têm direito de ter uma habitação adequada e também sustentável. O capítulo 8 vem falar sobre a integração entre meio ambiente e desenvolvimento na tomada de decisões. Ou seja, o objetivo é que a tomada de decisões e de futuras decisões beneficie e esteja de acordo com o progresso do meio ambiente. Para tanto, os governos eles devem realizar um exame nacional e, quando apropriado, aperfeiçoar os processos de tomada de decisão de modo a efetivar uma integração gradual entre as questões econômicas, sociais e ambientais, na busca de um desenvolvimento economicamente eficiente, socialmente equitativo e responsável e ambientalmente saudável. Diante de todos esses objetivos que pude abordar, o que pude perceber foi que a Agenda 21, muito embora seja de tamanha importância, não somente para o ordenamento brasileiro, mas também para outros países, muitos dos objetivos ali não passam de normas programáticas, porque não possuem aplicabilidade imediata. Infelizmente, muitas coisas desatualizadas que não possuem aplicabilidade e que devem ser revistas para que a Agenda 21 ela possa ser efetiva e que possa cuidar do meio ambiente e zelar pela sustentabilidade, como é um dos objetivos e metas mais importantes. Bom, muito obrigada a todos e agora eu passo a palavra para os meus colegas a fim de que eles possam dar continuidade ao assunto. Bom, então dando continuidade, né, em relação à nossa conversa sobre a Agenda 21, esse documento que a gente já sabe ser uma proposta de desenvolvimento sustentável de escala planetária, né, para todo mundo. Uma das coisas que me chamou a atenção, né, desde logo foi em relação ao termo, né, Agenda 21, que mais tarde eu descobri ser a intenção do documento em desenvolver, né, uma realidade sustentável no século 21. Eu, olhando assim mais de perto, né, achei um pouquinho restritivo se restringir a um século em específico, né, porque há uma troca entre o meio ambiente e os seres vivos, né, um depende do outro. Então, enquanto houver vida, há necessidade de buscar uma realidade sustentável, não se restringir a um século. Mas agora caminhando para o próprio documento, né, hoje eu vou me ater a seção 2 desse documento, que vai tratar da conservação e do gerenciamento para que haja esse desenvolvimento. Eu peguei 4 capítulos em específico para tratar um pouquinho sobre eles aqui nessa conversa. Um dos primeiros capítulos que eu destaquei foi o que fala sobre a proteção da atmosfera, né? E desde já o documento ele instiga uma pesquisa científica para que haja um aprofundamento em saber o que é a atmosfera, qual a importância da atmosfera para o nosso planeta. E eu descobri que a atmosfera ela envolve o planeta Terra em 5 camadas, né? E a atmosfera ela é equilibrada. Ela tem responsabilidades que influenciam diretamente a nossa vida na Terra, como, por exemplo, manter a temperatura, né, de uma forma que possibilita a existência de vida na Terra, não deixar esquentar demais ou esfriar demais. Ela nos fornece o oxigênio, né, que é o gás que nos ajuda a respirar, né, que é o gás que da qual depende a nossa respiração. E a atmosfera também é responsável pelas mudanças climáticas. Eu descobri também que, relembrei na verdade, né, o período de ensino fundamental, que o efeito estufa, ele advém da atmosfera, né? A atmosfera, ela produz por si só o gás carbônico, que vai influenciar diretamente no efeito estufa, que ocasiona na temperatura, né? Em manter a temperatura de uma forma que haja vida na Terra. Então, a princípio, a gente sabe que o efeito estufa ele não é um vilão,
nas nossas vidas. Mas ele se torna um vilão a partir do momento em que ele é potencializado. E ele não é potencializado por si mesmo, né? A culpa não é da atmosfera, mas sim das ações aqui na Terra. Há ações naturais, de força maior, as quais a gente não pode influenciar, mas há ações humanas que vêm da gente, né? E a qual a gente poderia impedir, mas que na verdade a gente acaba potencializando. Mas como? O efeito estufa, como eu falei, ele advém do gás carbônico, né? Então aqui na Terra a gente produz muito gás carbônico. Na atmosfera, o efeito estufa ele recebe o gás carbônico necessário, né? Há um equilíbrio. Só que aqui na Terra há uma produção exacerbada de gás carbônico, como por exemplo na queimada de combustíveis fósseis, na gasolina, no diesel, os processos industriais que liberam gases, pós, altamente poluentes ao ar, e também na queimada de florestas. Então, esses processos, eles potencializam o efeito estufa. Então, em vez de ser um efeito equilibrado, que nos ajuda, ele acaba vindo a prejudicar, né? Como, por exemplo, o risco, né? Os inícios de um aquecimento global. E uma das coisas que eu achei bem contraditórias foi em relação justamente a queimadas de florestas, né? Porque as árvores, elas são responsáveis por nos proteger, não é? Porque ela retém o gás carbônico e libera o oxigênio, né? Ela retira do ar o gás que nos faz mal e coloca o gás que nós precisamos para respirar, né? E é lindo que o meio ambiente ele trabalha para a nossa vida, né? Mas que a gente, por nossas ações, acaba não trabalhando para a sobrevivência dele. E isso nos leva ao próximo capítulo, né? Que fala a proibição do desflorestamento, né? Então a gente pode ver que há sim uma instigação desse documento ao combate, né? Ao desflorestamento, né? Ao desmatamento. E a gente acabou de conversar aqui. A queimada de florestas, ela é uma das causas humanas, né? Uma das ações humanas, na verdade, que são responsáveis pelo desequilíbrio da atmosfera. Então, com base nesse outro capítulo, né? Do combate ao desflorestamento, a gente vê que para o homem não basta queimar, né? Ele tem também que desmatar. E é complicado, né? Porque é uma forma até de suicídio, né? Porque a árvore, como a gente conversou, ela purifica o ar, né? Através da fotossíntese. Ela retém o gás carbônico e libera o oxigênio, que é o gás necessário para a gente respirar. E é triste ver que o homem, ele, em vez de proteger, né? Essa fonte de vida que a gente tem, que nos é propiciada pelo meio ambiente, pela natureza, ele faz destruir. Tanto que um dos responsáveis pelo desmatamento, né, pelo desflorestamento é o agronegócio, né? O homem ele tenta lucrar ali com a destruição das florestas, das matas, enfim, porque para ele, em vez de expandir, né, a atividade agrícola no campo que já tem, no campo que é permitido, ele quer expandir essas áreas e para expandir eles precisam desmatar, né? Há uma pesquisa que fala que não é necessário que haja o desflorestamento para que haja alimento, né? É só intensificar a atividade agrícola naquela área que já existe, né? E não expandir essa área de modo a prejudicar o meio ambiente. E como a gente parou, né? Fixou um pouquinho sobre o agronegócio, isso nos leva para o próximo capítulo, né? Que vai falar sobre o desenvolvimento rural e agrícola sustentável, né? Como conviver, né, essa exploração da natureza com a própria natureza, né, sem denegrir a natureza, há como conviver. Tanto que é lindo quando a Constituição e o Estatuto da Terra, eles estipulam como função social da propriedade rural a conservação dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente, né? A conservação dos recursos naturais, porque a gente sabe que enquanto a gente vive, enquanto a gente respira, a gente está poluindo o meio ambiente. Mas essa conservação é de modo a não extrapolar, não fazer com que exacerbe, né? A ponto de denegrir tanto o meio ambiente.
É lindo quando a Constituição, as leis tentam proteger, né? Mas a coisa muda de figura na prática, né? Quando a gente vê que mesmo com coerção, mesmo com leis, ainda há, né, esse maltrato ao meio ambiente. Só que uma das formas de solução, né, que existem é o reflorestamento. Ultimamente eu vi na internet o caso de um paraquedista que em um dos seus sobrevoos pela Amazônia ele depositou 100 milhões de sementes lá. E é lindo ver porque a Amazônia, que ultimamente a gente tem visto notícias da sua degradação, né, da queimada, do desflorestamento, é lindo ver que há pessoas que andam contra a maré, né, andam no sentido contrário, na intenção de mudar essa realidade. E para terminar, a gente entra no último capítulo, né, dos 4 que eu falei, que trataria, é sobre a conservação da diversidade biológica, né? A natureza, ela nos veste, nos alimenta, nos dá moradia, né? Bens e serviços essenciais dependem dessa variedade da natureza. Então, o declínio da diversidade biológica, ela influi no declínio também do desenvolvimento humano. Como eu falei, nós dependemos uns dos outros, né? Nós seres humanos dependemos do meio ambiente. Então, genes, espécies, a população, o ecossistema, ele é necessário para as nossas vidas, né? Para que a gente viva. Então, é muito necessário todo esse debate, todos esses temas que a Agenda 21 se propôs, né? Que esse documento ele nos propõe. Mas é necessário que haja uma efetiva concretização, né? Porque o ser humano ele ainda é muito ligado no seu próprio umbigo, né? Sem olhar para fora. O ser humano ele às vezes não se importa nem com quem está do lado, imagina com o que ele usa, né? Com o meio ambiente. Mas é necessário ter essa conscientização para que a gente possa viver e viver bem. E para que isso aconteça, o meio ambiente ele tem que estar bem também. Então eu achei muito interessante essa discussão. Dando continuidade à apresentação das propostas da Agenda 21, é importante destacar um objetivo em comum dessas propostas, que é basicamente a superação entre a oposição do que o ser humano precisa e do que o meio ambiente precisa. A gente sabe que para a nossa sobrevivência e boa sobrevivência é importante que a gente esteja inserido em um meio ambiente equilibrado. E a partir disso, as nossas ações, elas podem refletir diretamente nesse meio ambiente equilibrado que a gente necessita. E é a partir disso que a Agenda 21 traz propostas de forma a melhorar e a regularizar algumas formas de garantir esse equilíbrio. Desse modo, é interessante a gente trazer alguns conceitos chaves sobre o que seria a Agenda 21. Dentre esses conceitos chaves, eu elenco como o principal a cooperação e a parceria. Haja vista que foi um acordo firmado entre nações, é de suma importância essa cooperação e essa parceria no âmbito global. Não só nesse âmbito global, é muito importante também a cooperação e parceria no âmbito nacional. A gente sabe que cada país tem a sua biodiversidade, tem a sua particularidade. O Brasil tem uma vasta biodiversidade e uma enorme particularidade. A gente bem consegue ver isso aqui no sertão e no extremo sul do país. São biodiversidades completamente diferentes e, diante disso, a cooperação, não só nacional, mas também estadual, municipal, é muito importante para que a gente passe para outro conceito básico, outro conceito chave, que seria a educação e o desenvolvimento individual. Porque não é só do governo que nós temos que exigir esse desenvolvimento, esse bem-estar, esse equilíbrio ambiental. Cada um é responsável pelo equilíbrio ambiental do ambiente que a gente está inserido. Então, a sociedade, ela é diretamente
responsável pelo ambiente que ela vive. E essa educação e esse desenvolvimento individual é bastante importante para que haja, de fato, cumprimento das propostas da Agenda 21. A partir disso, eu vou tratar sobre alguns capítulos específicos, começando pelo capítulo 16, que fala sobre o manejo ambiental saudável da biotecnologia. E o que seria esse manejo ambiental saudável da biotecnologia? Basicamente, é o uso da biotecnologia como forma de melhorar alguns aspectos capazes. A biotecnologia ela não é a salvação para todos os problemas do meio ambiente ainda, mas ajuda em várias questões sociais, como, por exemplo, a produção agrícola. A biotecnologia ela é capaz de aumentar de forma expressiva a produtividade agrícola. Além disso, há também o uso dessa biotecnologia em animais, em remédios. Na área da saúde, essa biotecnologia é muito importante e essa é uma das propostas da Agenda 21. Esse manejo ambiental saudável dessa biotecnologia como forma de garantir à sociedade um proveito maior e uma agressão menor ao meio ambiente. Passando para o capítulo 17, a Agenda 21 ela propõe a proteção dos oceanos e de todos os tipos de mares. Basicamente, a proposta ela tem o foco no gerenciamento integrado e desenvolvimento sustentável das zonas costeiras e marinhas, o que a gente não consegue enxergar. Dados atualizados, inclusive, mostram que não há, de fato, esse gerenciamento e esse desenvolvimento sustentável dos mares e das costas marinhas. Uma manchete que eu peguei de março de 2022, 1º de março de 2022, mostra que o plástico ele corresponde a 48,5% dos itens encontrados no mar brasileiro. São 22 milhões de toneladas de plástico que poluem o meio ambiente a cada ano. Então, a gente consegue ver que, apesar de ser uma proposta da Agenda 21, ela não foi seguida e não está nem perto de ser seguida. Esse desenvolvimento sustentável, ele está bem longe de acontecer, apesar de ser a meta dessa proposta. Não tem sido cumprida pelos países signatários. O capítulo 19, ele trata sobre o manejo ecologicamente saudável de substâncias químicas e tóxicas. As substâncias químicas e tóxicas, elas não são reguladas da mesma forma aqui no Brasil e no exterior. Então, esse capítulo, ele visa propor uma prevenção ao tráfico ilegal desses produtos tóxicos e perigosos. Para falar sobre ele, eu trouxe uma matéria interessante do dia 17 de março de 2022, que diz que a Câmara ela aprovou um projeto que amplia o controle sobre resíduos perigosos oriundos do exterior. E isso é uma notícia boa, que tem sido de fato analisado essa proposta da Agenda 21 como forma de garantir que seja cumprida de fato. Passando para os capítulos subsequentes, a Agenda 21 ela propõe o manejo dos resíduos sólidos, a implementação de saneamento básico e o correto descarte dos elementos radioativos. A proposta ela visa basicamente o estudo desses descartes de forma correta, de modo que não venham a impactar diretamente na saúde do ser humano. A gente sabe que o descarte irregular de lixo, a falta de saneamento, o descarte irregular de um lixo radioativo implica diretamente na saúde do ser humano. Dessa forma, a Agenda 21 ela propõe que haja um estudo efetivo de como deve ser feito esse descarte,
de que haja a implementação desse sistema de saneamento básico para garantir a saúde básica ao ser humano, o impacto menor ao meio ambiente, no descarte daqueles detritos. Então, tudo isso está relacionado com a saúde básica do ser humano. E eu acho interessante trazer a situação que a gente vive e viveu há pouco tempo mais intensamente, que foi a situação da pandemia. Com a pandemia, o número de plástico que a sociedade começou a consumir aumentou de forma expressiva. Com isso, o lixo produzido pela sociedade aumentou de forma expressiva também. Eu peguei uma matéria da Folha de São Paulo, recente também, de março agora, que trata esse aumento absurdo de plástico e de resíduos de uma forma exemplar, como a Agenda 21, inclusive, propõe. A manchete diz assim: lixo hospitalar da pandemia vira adubo, bolsa, papel higiênico e até cápsula de energia. Então, é uma forma de garantir o descarte, o reaproveitamento, a reciclagem desses resíduos que têm e necessitam desse descarte adequado, para que não haja um impacto pior ainda no meio ambiente e para que não haja um impacto pior ainda na saúde da gente também. Boa noite a todos. Dando continuidade à fala dos colegas, eu vou tratar do fortalecimento dos grupos principais, que está presente na seção 3 da Agenda 21. São 9 capítulos, começa no capítulo 23 e vai até o 32. E, basicamente, o objetivo dessa seção é dizer os grupos, as pessoas que vão auxiliar, certo? A fazer com que a Agenda 21 possa funcionar. Então, vamos tratar agora do primeiro capítulo, que é a Ação Mundial pelas Mulheres. Nesse capítulo vai tratar muito sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Também vai incentivar, vai dar um apoio expresso em lei para que possa haver um apoio no sentido de a mulher possa estudar, a mulher possa participar de decisões, ela possa comandar empresas. Na década de 90, muitas mulheres ainda não tinham ensino superior, grande parte delas. Em 2014, já temos várias pesquisas que indicam que já estamos chegando a 64% de mulheres tendo ensino superior. Isso é um número bem alto. E considerando o que já foi 29%, foi uma subida muito alta em tão pouco tempo. Estamos há pouco mais de 20 anos e já teve um crescimento muito alto nesse movimento para as mulheres. Dito isso, não só isso, como também na lei ela expressa sobre essa questão da mulher estar no mercado de trabalho, mas também esteja num ambiente confortável, um ambiente seguro. E também promove também a questão da criação de creches para colocar as crianças nelas como forma de a mulher não ficar tão presa dentro de casa. Inclusive, fala-se muito sobre essa questão de sustentabilidade, mas também sobre esse apoio emocional, esse apoio que a Agenda 21 ela também trata também desse lado humano em si, esse bem-estar, tanto da natureza, como esse lado sustentável, como também esse lado da família, do bem-estar social, digamos assim. No capítulo 2, vai falar sobre incentivar a participação dos jovens. O que eles tratam é que os jovens eles têm grandes ideias, eles têm inovações. Por mais que muitos, por exemplo, começam os projetos desde criança, com desenhos e tudo mais, a questão da imaginação e os projetos, quando eles começam a crescer, trazem inovações enormes, para contribuições gigantescas para a sociedade. Então, assim, fazer grupos de jovens, fazer com que esses jovens possam sair de casa, eles possam
praticar o conhecimento dado em sala de aula. Então, é incentivado criar grupos de jovens dentro das escolas para que possam tomar decisões, criar projetos, serem ensinados sobre essa questão de ter uma vida mais sustentável, uma vida que você possa, digamos assim, contribuir para o meio ambiente. No capítulo 3, fala sobre o incentivo à participação dos índios. Nessa participação dos índios, eles vão tratar bastante sobre essa questão das decisões, sobre que os índios já estavam lá, então eles têm muito conhecimento sobre a terra, sobre a mata, sobre os benefícios que a natureza pode proporcionar à sociedade. Então, por esse motivo, eles falam muito sobre essa questão do índio participar das decisões, eles poderem opinar, eles poderem dar suas ideias e poderem contribuir para que possa haver uma melhoria sustentável no mundo. O 4º capítulo vai falar sobre fortalecer o papel das organizações não governamentais. O que se dá para perceber é que o governo sozinho ele não consegue fazer tudo. Ele precisa de auxílio, ele precisa de mecanismos que possam fiscalizar. Essas organizações não governamentais poderiam ajudar nesse sentido. Se o governo proporcionando, na verdade, informações precisas do que anda acontecendo da questão da natureza, sobre desmatamento, sobre até as áreas industriais, como forma de você fazer um controle de poluição, pode haver uma aliança entre o governo e essas organizações não governamentais. Nessa hora, também se trata muito, existe podemos correlacionar cada um desses capítulos, porque eles dizem assim: na Ação Mundial pelas Mulheres também fala sobre essa questão de as mulheres liderarem essas empresas, essas organizações não governamentais, ou até mesmo empresas que possam proporcionar ideias sustentáveis. Então, todos esses capítulos estão totalmente entrelaçados, como uma forma de tentar proporcionar um ambiente mais maleável, mais sadio, mais sustentável, que é justamente a proposta da Agenda 21. No 5º capítulo, fala sobre a iniciativa das autoridades locais, que eles precisam ter um incentivo, eles precisam adotar políticas que possam fazer com que as pessoas possam a iniciativa das autoridades locais, que elas possam prestar atenção e possam ver as necessidades do seu ambiente, do seu estado, da sua cidade, do seu município, para que eles possam incentivar as pessoas a atingir esse lado sustentável. E não só isso, também trabalhar com empresas, trabalhar com engenheiros, trabalhar com arquitetos, para que ideias novas possam aparecer e consiga haver como é que chama? Um apoio e trazer ideias mais sustentáveis para o ambiente. O capítulo 6 vai falar sobre o fortalecimento dos trabalhadores e dos sindicatos. Eles falam que, na Agenda 21, trata que o fortalecimento dos trabalhadores vai incentivar muito o emprego. Muitas pessoas elas estão determinadas a querer mudar, a querer evoluir e tudo mais. E os sindicatos têm um grande papel nisso, porque com os trabalhadores são a grande maioria. Hoje, praticamente todo mundo trabalha. Então, hoje, todo mundo vê a necessidade de ver que o aquecimento global e as medidas sustentáveis são necessárias. Por esse motivo que os sindicatos vão auxiliar muito a fazer com que possa haver grupos de trabalhadores que comecem a praticar aos pouquinhos, e daqui a pouco a gente forma um grande grupo, uma grande aliança para criar medidas que possam ser mais sustentáveis. Nessa hora também, o capítulo 7 está totalmente traçado, que é o papel da indústria e do comércio, porque no caso você está incentivando com que as próprias empresas elas possam proporcionar ambientes mais seguros, ambientes mais sustentáveis, ambientes mais limpos,
Isso não só para ser mais a ideia de sustentabilidade, mas também proporcionar um ambiente sadio para o seu trabalhador. Que aí também entra a comunidade científica e tecnologia, que é o capítulo 8, que ele vai falar sobre essa questão da busca, a busca por ideias novas, a busca por um conhecimento novo, algo que possa proporcionar mais... tem a ver mais sustentabilidade, mas principalmente um ambiente harmônico, um ambiente em que todos possam conviver em harmonia. E tirando o estresse, que você possa estar naquele lugar seguro, protegido. E entra muito também o que eles falam isso sobre a questão do fortalecer o papel dos agricultores, porque muitos agricultores eles têm renda muito baixa, então não têm acesso à tecnologia. Então por isso muitos terem que criar mecanismos, facilitar de certa forma para os agricultores que eles possam ter, que eles possam ter dinheiro, que eles possam cuidar da sua terra, digamos assim. Que eles possam, porque os agricultores eles ocupam mais da metade das terras, não só no Brasil, mas no mundo. Então, esse incentivo para eles ia não só proteger eles, porque é um ambiente difícil, um ambiente que você está debaixo de sol quase o dia inteiro, você trabalha no pesado o tempo inteiro. Então, esses incentivos têm que ser necessários, justamente atrelados a, por exemplo, iniciativa das autoridades locais, o fortalecimento dos sindicatos. Então, todos os capítulos da seção 3, eles estão entrelaçados e com o objetivo de não só procurar sustentabilidade, mas sim melhorar a qualidade de vida dos seus trabalhadores. A única crítica que não seria uma crítica, seria uma sugestão, é o seguinte: quando a gente falou sobre a questão das mulheres e das crianças, o que foi que era para ser tratado? Essa questão da inserção das mulheres no mercado de trabalho, as mulheres dando a sua opinião, as mulheres elas participando das empresas, elas estão em cargos chefes. Então, e principalmente criar um ambiente harmônico para ela, não só nas empresas, mas, por exemplo, em casa. Hoje se trata muito sobre o papel da mulher na sociedade. Então, assim, uma coisa que hoje que evoluiu muito, isso é inquestionável. A minha contribuição seria criar um para o homem. Hoje nós temos muitas atitudes que prejudicam a sociedade, o comportamento do ser humano em si. E nós tratamos muito sobre as mulheres nessas últimas décadas. O que falta também é uma questão também do homem em si. O papel do bom pai, o papel de um bom esposo. Então, criar também um ambiente para ele. Que hoje, como a gente está lutando muito pelos direitos individuais, esse é um fator a se contribuir. Hoje um pai, ele não é só aquele que bota comida na mesa. Hoje a mãe também pode botar. Então, nesse caso, nós também temos que mostrar para o homem mais velho, que está acostumado a trabalhar dia e noite, a pegar mais de um emprego para poder ajudar a família, e mostrar também que a contribuição dele para sua esposa, para os seus filhos, para o ambiente dentro de casa, para o ambiente dele no ambiente de trabalho. Então, é necessário também olhar para esse lado. E olhando para os capítulos em si, eles foram muito bem fundamentados, eles foram muito bem trabalhados. Inclusive, teve muita evolução. Hoje nós temos energia solar, hoje nós temos empresas que compram ideias sustentáveis. Hoje nós temos diversas feiras que adolescentes, eles criam ideias e vendem para as pessoas e elas podem comprar. Isso é um incentivo não só para a criatividade delas, mas também é um incentivo para novas ideias. Então, assim, nessa seção 3, ela foi muito bem feita. A única coisa que eu faria é justamente esse incremento que eu acrescentaria. Enfim, agradeço a todos e passo para o próximo colega. Sou Isadora Ananias e falarei a respeito da seção 4 da Agenda 21, Meios de Implementação. O capítulo 33 tem por título
mecanismos e recursos de financiamento, ou seja, os custos aproximados para a implementação da Agenda 21. O objetivo é assegurar recursos novos e adicionais, além de uma administração clara, transparente e extremamente democrática. Os objetivos principais são desenvolvimento social, crescimento econômico e erradicação da pobreza. Questões globais como as mudanças climáticas também são extremamente relevantes. Os financiamentos vêm dos setores público e privado. As principais fontes são ODA, a Assistência Oficial para o Desenvolvimento, AID, a Associação Internacional de Desenvolvimento, bancos regionais e subregionais, além do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o Fundo para o Meio Ambiente, que atua junto com o Banco Mundial, e os demais órgãos das Nações Unidas e os fundos privados igualmente. O secretário da conferência estimou um custo total anual médio em 600 bilhões de dólares para a implementação da Agenda 21. O capítulo 34 fala sobre tecnologias ambientalmente saudáveis, além do fortalecimento da cooperação institucional. As tecnologias ambientalmente saudáveis são aquelas que geram pouco ou nenhum resíduo. Sabemos que os países que estão em desenvolvimento ou que são subdesenvolvidos possuem tecnologia mais antiga, portanto mais poluidora. É por isso que é necessário que haja um desenvolvimento tecnológico nesses países, para que essas tecnologias possam ser substituídas por outras mais modernas. A Agenda 21 sugere uma cooperação tecnológica. É necessário conhecimento técnico-científico. Além disso, um esforço comum entre governos e empresas. Com tecnologias mais modernas, o esperado é que haja um desenvolvimento de mais pesquisas, que essas pesquisas gerem mais tecnologia e mais tecnologia gere mais pesquisas e assim sucessivamente. Assim seria idealizado um desenvolvimento intelectual e tecnológico nos países. A Agenda 21 sugere a implementação de redes de informações internacionais. Além disso, o estabelecimento de uma rede de colaboração entre centros de pesquisa e o apoio aos programas de cooperação e de assistência. O secretário da conferência estima um custo anual médio de 650 milhões de dólares para a implementação desse programa. O capítulo 35 trata da ciência para o desenvolvimento sustentável. Cada país deve estabelecer suas nuances e os objetivos principais são fortalecimento da base científica para o manejo sustentável, o aumento do conhecimento científico e da produção de pesquisa, melhora da avaliação científica a longo prazo e, além disso, o aumento das capacidades potenciais científicas. O objetivo é usar o que nós já temos e implementá-los com os recursos adicionais. O projeto visa fortalecer a infraestrutura científica em escolas, universidades e em centros de pesquisa. Além disso, ampliar em grande escala a base científica e fortalecer a capacidade e o potencial técnico-científico e de pesquisa. O secretário estipulou um custo total médio anual de 750 milhões de dólares para a implementação desse projeto. O capítulo 36 tem por título Promoção do ensino, da conscientização e do treinamento. O objetivo é uma reorientação do ensino tendo por base o desenvolvimento sustentável. Além disso, aumentar a conscientização populacional. O objetivo também é diminuir as taxas de analfabetismo, principalmente entre os adultos, e fazer com que as crianças do ensino básico possam estar matriculadas na escola, diminuindo a evasão escolar e aumentando o grau de escolaridade da população em geral. Uma população educada é, consequentemente, menos danosa ao meio ambiente. O secretário da conferência estimou um custo de 5 milhões anuais para a implementação deste projeto. O capítulo 37 tem por título Mecanismos nacionais e cooperação internacional para o fortalecimento institucional nos países em desenvolvimento, ou seja, uma cooperação técnica, para que haja um processo constante de participação entre os países e uma análise de suas metas, seus objetivos e seus alcances. Os países podem rever suas prioridades e mudar a perspectiva cronológica da implementação desses projetos.
Por isso ficou determinado que até 1994 esses países realizariam uma grande revisão de suas prioridades e que até 1997 ela seria apresentada ao secretário-geral por meio de um relatório. O capítulo 38 trata dos arranjos institucionais internacionais, uma cooperação internacional, um intercâmbio de informações. O objetivo é fazer com que todas as organizações pertinentes ao sistema das Nações Unidas possam adotar medidas que sejam concretas e claras. A estrutura é a Assembleia Geral, que é o principal órgão, o Conselho Econômico e Social, a Comissão sobre Desenvolvimento Sustentável, que é a que vai monitorar as ações e o progresso da Agenda 21, e o secretário-geral preside a CAC, que é o Comitê Administrativo de Coordenação. Além disso, as organizações não governamentais, as ONGs, são parceiras. O capítulo 39 tem por título Instrumentos e Mecanismos Jurídicos Internacionais. O desenvolvimento do direito internacional é extremamente importante para o desenvolvimento sustentável. Acontece que a maioria dos acordos feitos anteriormente eram feitos sem uma análise crítica da situação dos países em desenvolvimento. Sendo assim, é necessário um reexame para analisar as prioridades futuras das leis internacionais e estabelecer um padrão internacional. O principal mecanismo apresentado é a rápida implementação dos instrumentos jurídicos internacionais por meio de um sistema eficaz. O capítulo 40 tem por título Informações para a tomada de decisões. As informações verdadeiramente relevantes precisam estar disponíveis em qualquer momento e em qualquer tempo, já que elas são essenciais para a tomada das decisões que impactam toda a sociedade. O objetivo é um aperfeiçoamento dos métodos de análise e dos sistemas de dados, inclusive a utilização de índices de desenvolvimento sustentável como o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O plano é fortalecer o Sistema Global de Monitoramento do Meio Ambiente, o SCMMA, e o Banco de Dados de Informações sobre Recursos Globais, o GRID. O secretário estima um custo anual médio de 1,9 bilhões de dólares para a implementação desses recursos. A Agenda 21, apesar de proposta há muitas décadas, mantém-se extremamente atual pelo modo como foi escrita, levando em consideração a situação desigual dos países em desenvolvimento, buscando uma medida equitativa em que os países desenvolvidos ajudam aqueles que ainda estão em seu processo de desenvolvimento. São medidas extremamente atuais que tentam ao máximo serem concretas e muito bem específicas, ainda assim deixando espaço para que os países e suas realidades possam ser devidamente adequadas Os dados dos custos de implementação aqui apresentados são da data de sua promulgação, na década de 90, se atualizados aos dias atuais seriam ainda maiores, mas a principal mensagem que a Agenda 21 traz é que não fazer nada terá um custo muito mais alto do que fazer alguma coisa hoje.